Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso tem conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos àqueles que te cercavam. Tu os confiastes, porque Deus os rejeitou. Oh, se de Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Essa passagem bíblica, o salmista Davi, na verdade, olhando por uma perspectiva do seu tempo, olhando a sua visão que ele tinha sobre os homens, ele consegue enxergar ali a natureza que existe no homem. A natureza herdada por Adão por conta do pecado. A partir do momento que ele no Jardim do Éden, o homem desobedece a Deus e o pecado entra na humanidade, através da desobediência, nós vemos que o homem vai ter agora essa natureza caída. A natureza do homem não é agora, não é como Deus criou no início. Deus criou imagem e semelhança dele. Não, agora a natureza que o homem tem é uma natureza pecaminosa por conta da sua desobediência. E isso, ao decorrer das décadas, gerações e séculos, a humanidade vai herdando essa natureza pecaminosa. E é tanto que o salmista deixa claro que não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que tenha entendimento e busque a Deus. E aí nós tiramos a conclusão que a partir do momento que o povo, na verdade, não busca a Deus, esse povo busca a outros deuses. Como a Bíblia diz que é impossível servir a dois senhores. E quando nós não buscamos a Deus, nós estamos, na verdade, buscando outras coisas. E interessante que, olhando para a humanidade de uma maneira geral, tanto no tempo de Davi, como no tempo de agora, nós vemos que isso continua e prevalece. Essa natureza caída do homem. Todos pecaram, como está escrito, e destituídos foram da glória de Deus. E só há uma maneira de se reconciliar com Deus. Como diz o versículo 6 do Salmo 53, que diz o seguinte: se de Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Isso é uma profecia, na verdade, a respeito de Jesus Cristo. Aquele que veio, de Sião, veio de Jerusalém para redimir o seu povo. Então, só há uma maneira de nós deixarmos essa natureza pecaminosa e buscarmos a Deus. Através de Cristo Jesus. Cristo Jesus colocando a sua salvação no coração do homem. E o homem aceitando a esse chamado de Deus. Ele vai ser um homem que, como diz em Romanos 12, não vai se conformar com esse mundo, mas vai ser uma pessoa que vai buscar ser transformado pela renovação do entendimento. Vai buscar um amparo na palavra de Deus, um abrigo em Deus, buscar uma ajuda na parte do Senhor. Então, olhando para a humanidade se encontra dessa maneira, com a sua natureza caída. Todos estão nessa posição, caídos diante de Deus. O pecado corrompido os corações dos homens. E o homem não consegue buscar a Deus por si só. O homem só consegue
buscar a Deus a partir do momento que Deus colocar o desejo de ele buscar a Deus, o desejo de ele almejar agradar a Deus. E é aí que nós precisamos aceitar esse chamado da parte do Senhor, o chamado de aceitar Jesus, o chamado de não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados a cada dia pelo Senhor. Que nessa manhã nós possamos ter em mente o seguinte: possamos abrir o nosso coração para esse chamado da parte de Deus, um chamado que Deus chama para que sejamos pessoas que venham o agradar, independente do jeito que está a humanidade voltada para o pecado, com os seus pensamentos e atitudes só maus. Nós precisamos voltar para Deus. E em Deus nós vamos achar a graça em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós vamos achar a oportunidade e o modelo de vida para sermos melhores para Deus. Então que nós não venhamos nos conformar com essa natureza pecaminosa que existe no homem, mas que venhamos a cada dia deixar ser transformados pelo Senhor, buscar a Jesus Cristo. Pois, como diz a Escritura, a salvação não está tão longe daqueles que buscam. E nessa manhã possamos abrir a nossa mente para isso, entender que somos sim falhos e pecadores, mas a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, nós não conformamos com esse mundo. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos ter sim a natureza pecaminosa dentro de nós. É impossível tirar isso, mas nós vamos também ter um desejo de buscar a Deus, de agradar a Deus, de procurar ser santo, porque está escrito: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Nessa manhã possamos ter isso em mente, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós entendemos que somos homens e mulheres falhos e pecadores e necessitados da Tua graça, Senhor. E como o texto de Salmos diz, que todos estão se desviando para caminhos maus, não há ninguém que faça o bem. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos ajude a buscar agradar o Senhor, a fazer o bem, a que as nossas atitudes venham louvar, Senhor, venham glorificar o Teu nome. Ajuda-nos nas nossas falhas, nas nossas faltas, na nosso pecado, Pai, que o Senhor venha trabalhar através de nossas vidas, nos ajudar a ser pessoas melhores. Nós te pedimos, ó Pai, um dia de paz, em nome de Jesus. Amém.